Esse projeto nasce dessa inquietação da ASECOR, que gostaria de, e tem entre as atribuições da carreira, fazer o planejamento de longo prazo. Isso está no âmbito do sistema de planejamento e orçamento federal. E nós, como carreira de Estado, com essa incumbência, estávamos cientes da responsabilidade, da necessidade de que o Brasil tivesse um plano desse tipo, mas nós não tivemos uma entrada muito franca para um estudo como esse no Ministério do Planejamento, que era a nossa casa, né? Então, nós procuramos fazer parcerias com outras associações, inclusive a Nespes, do Ciclo de Gestão, a FIPEA, enfim, e levamos o projeto ao IPEA, que naquele momento abraçou a ideia e levamos à frente, conseguimos tocar esse estudo prospectivo. Foi feito numa das metodologias possíveis, que certamente não é uma metodologia muito usada, principalmente num órgão como o IPEA, mas ela é uma metodologia bastante recorrente em outros estudos prospectivos e de cenários ao redor do mundo todo, tanto dos governos, a CIA faz estudo desse tipo, a Agência de Inteligência Americana, portanto, empresas privadas fazem estudos de cenários desse tipo, como a Shell, IBM, e empresas nacionais também, próprio Petrobras, BNDES, faz estudos desse tipo. Até o BNDES tem uns cenários bem interessantes que foram feitos em cima de letras de música, cada cenário era uma letra de música, e esse exercício prospectivo a partir de cenários nos possibilita fazer essas brincadeiras que você comentou. Mas são brincadeiras sérias. Muito sérias, muito né? sérias. Envolveu 800 especialistas, presencial e de forma virtual, em rede. Fizemos consultas, levantamos quais são as grandes tendências que o Brasil está sujeito, e, portanto, como são tendências de peso, é mais difícil a gente se livrar delas, portanto, a gente vai ter que conviver com elas ao longo do... O horizonte do estudo é 20 anos, daqui a horizonte de cenários para o Brasil em 2035, e aquelas grandes incertezas chaves, que é onde a gente tem mais possibilidade de atuar. E dentre essas incertezas, tem aquelas que são mais motrizes, como a gente diz, que impactam de maneira decisiva outras. E a partir de histórias que são contadas, então, considerando tendências, vou te dar um exemplo de tendência. O Brasil é um grande exportador de commodity e, num prazo de 20 anos, a tendência é que a gente continue sendo um grande exportador de commodities. Vai ser difícil superar isso, certo? Então, essa é uma tendência de peso que, certamente, daqui a 20 anos vai constar no cenário do desenvolvimento brasileiro. E algumas incertezas chaves, e algumas delas são centrais para o próprio Estado e para as carreiras típicas de Estado. Nós vamos ter um sistema de planejamento eficiente que vincule, que articule de maneira coerente o planejamento de longo, médio e curto prazo? Isso é uma incerteza, não sabemos. Qual é o Estado que a gente vai ter daqui a 20 anos? O Estado vai ser mais ativo ou se vai se retirar? Outras entidades, isso aparece em alguns cenários, podem estar tomando frente, tomando corpo em algumas áreas do Estado, nos diferentes níveis da federação, certo? Então, entidades do terceiro setor que já têm uma responsabilidade sobre algumas áreas, por exemplo, de assistência social, poderiam assumir mais serviços públicos, por exemplo, na área de saúde. É uma discussão que a gente enfrenta aqui em Brasília, no Distrito Federal, nesses dias, certo? Transformar um hospital num instituto, para um OS controlar. Então, esse tipo de discussão está presente nos estudos. E outra coisa que é interessante também, do ponto de vista da gestão pública, é a cooperação federativa, que isso que pode fortalecer ou dificultar a oferta de políticas públicas, que também dialoga diretamente com esses temas de planejamento e gestão que nós, como carreira típica de Estado e do ciclo de gestão, estamos enfrentando, estamos encarando todo dia nos nossos trabalhos. Leandro, para a gente até conseguir colocar bem essa questão, foi feito um livro, nesse livro tem algumas historinhas, e eu falo isso de historinha, mas não é historinha, são histórias
de como seria em 2035. E a minha pergunta, para a gente tentar meio que fechar esse tema, a partir de o que é que vocês que são da área do planejamento fazem agora que tem essas histórias? Tem lá uma historinha que diz, olha, o Brasil vai ser parlamentarista, numa outra o Brasil vai continuar presidencialista, num outro cenário, na questão das commodities, o Brasil vai continuar vendendo commodities, daqui a pouco tem outro cenário que diz, não, o Brasil vai ser um grande país industrial. Como é que se planeja? É em cima dos cenários ou vai se planejando em cima das modificações que vão levando, provavelmente, talvez até a um outro caminho? Exatamente. Então, a gente diz que o futuro é múltiplo e é incerto. A gente não fez um exercício de previsão. A gente construiu 4 cenários em cima da conjugação dessas tendências com as incertezas. Então, a gente tem um cenário que a gente chamou de vai levando, que é um pouco o cenário tendencial. Continua essa conflagração que temos hoje na sociedade brasileira, essa divisão, a gente não consegue avançar muito. Tem um segundo cenário, que a gente chama de crescer é o lema, e a gente brinca com o milagre econômico 2.0, é aquela coisa de crescer e depois dividir o bolo. Um terceiro cenário que a gente chamou de novo pacto social, há uma ruptura com relação ao que temos hoje, e aí o novo pacto social é refeito, priorizando educação, saúde, os recursos do Estado são direcionados para essa área. E um terceiro cenário que a gente chamou de construção. Nesse cenário, já isso é crescimento um pouco mais lento da economia com relação ao crescer é o lema, mas a aposta na construção de uma base, de uma economia mais inovadora. E essas são 4 possibilidades de várias outras que a gente tem como possível para o futuro brasileiro. Como é que a gente se planeja a partir daqui? Esse cenário, como eu disse, ou esses cenários foram feitos em cima de algumas incertezas chaves. E essas incertezas estão para cada ator que vai se debruçar sobre elas fazer escolhas. Então, a partir, inclusive, da motricidade que uma incerteza tem sobre outra. É mais importante, ou seja, o que mexe mais? Ter um sistema de planejamento articulado, médio, longo prazo, ou se eu estou numa outra área que me é mais afeta, uma outra incerteza que diz respeito, por exemplo, à gestão dos recursos hídricos, a questão ambiental pode ser muito importante para o futuro. Então, cada ator que se debruçar sobre o material, tanto da iniciativa pública, quanto da iniciativa privada, quanto da área pública, pode traçar suas estratégias pensando os impactos que a sua ação pode ter em cima daquelas incertezas para tentar conduzir a sua organização, o seu Estado, enfim, de modo mais geral, a sociedade, se for o presidente da República, por exemplo, para aquele cenário que ele deseja. Então, a parte de planejamento e monitoramento agora se dá a partir dessas grandes incertezas, os elementos das sementes de futuro, como a gente chama, para ir monitorando se aquela tendência continua, se aquelas incertezas continuam, e traçando a estratégia de cada instituição que se debruçar sobre cenários, vai ter vários elementos para conduzir o seu planejamento. Muito bem, vamos então, vamos tentar fazer um link aqui com o Alex Canuto, que é o presidente da ANESP. Vocês são os gestores, vocês são as pessoas que trabalham com a gestão pública. Esse é o apelido da nossa carreira. É o apelido? Já que o nome é muito grande, a gente tem esse apelido de gestor. Deve ser a única carreira que tem apelido. Mas me parece que a sociedade brasileira hoje pede essa gestão. Não sei se a sociedade brasileira, parece até que em nível internacional, algumas eleições que têm acontecido, têm buscado muito menos o político e muito mais o gestor, não é isso? Não, com certeza. Há um cansaço geral da sociedade civil, não só no Brasil, né, como você bem colocou, em vários lugares do mundo, com as mazelas do Estado, seja no tocante à ineficiência de prestar aquele serviço que ele se propõe a prestar, seja pela corrupção. Ambos os problemas geram assim, essa insatisfação e que as pessoas estão aí buscando um novo, buscando algo que vem de fora, né, daquilo que se convencionou chamar de classe política, se convencionou a chamar dos donos do Estado, vamos dizer assim. No caso do Brasil, mais especificamente, a gente pode usar o termo aí cunhado pelo Raimundo Faoro, que é do estamento burocrático, que é aquela camada que se apropria, uma parte da elite que se apropria do Estado e usa para os seus fins
para os seus objetivos mais imediatos. E hoje a gente vê aí a Operação Lava Jato desmontando uma parte do estamento burocrático. Isso contempla uma parte dos anseios da sociedade no tocante à corrupção. Mas no tocante à ineficiência é um debate mais complicado, porque não é só você pegar o corrupto e colocar na cadeia. Você, uma vez identificado o problema, você tem que ter a solução. Como você pode gerir aquilo de uma forma mais adequada? O Brasil vem, ao longo do século XX, num processo aí de modernização do Estado e aperfeiçoamento da gestão pública, desde a criação do DASP, ainda na década de 30, na época do Getúlio Vargas, onde, pela primeira vez, se teve uma noção do número de servidores públicos que tinham no Brasil, que antes não tinha, nem no nível federal, quanto mais nos estados e municípios na época. Você não sabe, simplesmente uma prefeitura, um governo do estado não sabe quantos funcionários tem. Não sabia. Hoje em dia, isso está mudando, claro, isso vem se aperfeiçoando, mas nós temos aí alguns marcos regulatórios, como já o decreto Lei 200, na época do governo militar, depois a Constituição de 88 trouxe mais ainda alguns avanços nesse sentido. E o sentido, uma variável constante que a gente vê na evolução aí ao longo do século XX, com alguns recuos, alguns avanços, é a consolidação da meritocracia, de um sistema de gestão estatal, primeiro, focado em resultados, né, não focado em meios, não aquela burocracia weberiana focada em processo, mas focado em resultados e, acima de tudo, meritocrático. Meritocrático no seguinte sentido, não é só, o pessoal confunde muito meritocracia com concurso público, não é apenas concurso público. O recrutamento de pessoal é um dos aspectos da meritocracia, mas não só isso. Você ter uma gestão pública focada em resultados e que privilegia ou premia aqueles órgãos públicos cujos respectivos gestores ou gestoras produzem mais resultados e fazem uma gestão voltada para o público, com metas a serem cumpridas, com avaliação de desempenho. Isso tudo é sistema meritocrático, sabe? Isso tudo é que tende a fazer com que o Estado produza melhores resultados e contemple a população aí que paga muitos impostos. A gente viu na mesa anterior aí os colegas aí da área de fisco debatendo questão de sonegação, questão de carga tributária. Existe uma reclamação mesmo da população da carga tributária, que eu acho assim que ela não se resume ao volume da carga, mas de um sentimento de que aquele dinheiro que é pago no imposto eu não vejo retorno. É raro você ver isso, as pessoas dizendo assim, no meu clube, o que eu pago de mensalidade no meu clube eu não vejo retorno. Talvez porque ali haja um controle mais efetivo de recursos, mas quando você fala no poder público, as pessoas se sentem assim, eu pago imposto e pensam muitas vezes, se eu pagasse tudo isso de imposto, tivesse um retorno adequado, talvez aí a carga tributária não seria relativamente alta. Hoje ela é alta em relação ao benefício que retorna na sociedade. Certa vez, numa empresa em que eu trabalhava, e eu sou da área de jornalismo, obviamente não trabalhava na área de recursos financeiros, mas o jornalismo precisa de investimento. E aí eu pedi um investimento e fiquei em dúvida se a empresa iria investir. E aí o meu gestor me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, a gente põe dinheiro bom em cima de bons negócios, em cima de dinheiro bom que vai voltar. Eu acho que é mais ou menos por aí. A população tem essa sensação, ou não tem essa sensação de que o dinheiro bom que ele está colocando nos impostos vai voltar em bom serviço. Agora, essa preocupação de vocês é muito interessante. Esta preocupação de vocês da área de planejamento, em tentar enxergar um cenário lá na frente e que seja um cenário bom, não pode ser um cenário ruim, não é isso? Pois é, essa discussão da gestão gerou muita discussão dentro desse projeto, porque também a gente precisa pensar o Estado daqui a 20 anos não só no nível federal, certo? Em todos os níveis. E essa discussão que o Canuto coloca muito bem, da evolução, da modernização da gestão pública, a gente teve dificuldade de caracterizar como uma tendência que permaneceria ou se aprimoraria nos próximos anos, principalmente por conta dos níveis municipais e estadual, mas principalmente por nível municipal. Porque a gente sabe que na ponta, onde o cidadão recebe o seu serviço público, muitas vezes lá o serviço do Estado é fragilizado, não tem um servidor de Estado, é um cara comissionado que muda a cada tempo. Tem prefeituras que eu conheci ao longo desse tempo no serviço público, viajando o Brasil,
que o pessoal tem que demitir no final do ano, fica 2 meses longe, depois contrata outra turma, porque ele não tem folha, não consegue pagar todo mundo. Isso gera uma descontinuidade, além, obviamente, da grande interferência política que há no nível local, que é muito diferente da realidade que a gente vê aqui em Brasília. Então, a modernização da gestão pública, que talvez seja até muito mais do que a questão da meritocracia, envolvendo os 3 níveis da federação, é uma questão sensível para a gente pensar o futuro do Estado brasileiro. Eu acho que o Canuto está corretíssimo. Agora, eu até quero perguntar para o Canuto, é possível conviver, porque não sei se infelizmente ou felizmente, nós vivemos numa democracia, por isso felizmente, mas vivemos numa democracia que tem seus problemas e por isso infelizmente, é preciso conviver um funcionário técnico com funcionários comissionados que normalmente vêm por indicação política e em alguns casos a indicação política também é necessária. O sujeito precisa de pessoas de confiança para conseguir fazer as suas políticas. Não é bem o caso brasileiro, vamos dizer assim. Mas é possível conviver? Existe uma média que consiga, não sei como, mas tornar isso uma coisa nivelada de convívio possível? Esse ponto certo, não existe uma resposta única para isso. O ponto certo é isso. Cada país, conforme a sua história, conforme a sua tradição de gestão, tem um modelo aí que se adequa às suas necessidades. No caso do Brasil, a gente vem de uma cultura patrimonialista, a cultura do coronelismo inchado e voto e de, vamos dizer assim, uma falta de percepção clara da divisão entre público e privado. O colega bem citou aí, o colega Leandro falou da questão dos municípios. Nós temos uma diferença regional no Brasil muito grande, né? Tem municípios que realmente têm dificuldades de implementar suas políticas públicas ali na ponta, o outro já tem uma dificuldade menor, conseguem já estar num estágio mais avançado, mas a gente vê de forma geral, com baixos e altos, um pouco mais aqui, um pouco menos ali, mas essa cultura ainda de apropriação do Estado, né? Da pessoa achar que eu estou no Estado, então eu tenho que colocar meus parentes aqui em cargo de comissão, não só porque às vezes em cidade pequena é difícil arrumar um não parente, né? Eu sei que quem tem família interior sabe que 50% da cidade tem algum grau de parentesco até 4º, 5º grau, então é difícil não ter um parente, mas não é só por isso não, é porque a pessoa tem a visão de que eu estou no Estado, eu tenho que me aproveitar disso aqui como um sanguessuga, sugar o máximo possível durante a gestão de 4 anos aí de um prefeito, de um governador, e depois larga isso para lá, depois eu não quero saber o que vai acontecer lá na frente. Por isso que essa iniciativa do Brasil 35 é muito bom, assim, no sentido de induzir as pessoas que estão na área da gestão pública a pensar em longo prazo e a planejar. E aí, esse problema que acontece nas prefeituras, acontece nos estados e também no nível federal da nossa administração pública, daquele choque, né, que acontece às vezes entre o corpo técnico e o corpo político. O corpo técnico, em geral, ou pelo menos deveria ser, concursado. Hoje, você pode criticar o concurso público, mas é aquela coisa, é a pior forma de seleção tirando todas as outras. Pode ter falha, se tem falha, vamos melhorar o concurso público, faz prova oral, faz investigação de vida pregressa, mas acabar com o concurso público nesse momento no Brasil não dá. É como você dizer que o vestibular é injusto, o Enem é injusto, que é uma prova que está selecionando daquela forma. Então você aperfeiçoa o critério de ingresso na universidade, mas você não pode ser simplesmente o livre-arbítrio. Você estuda na minha universidade e você não estuda. Imagina se a seleção para as universidades públicas e privadas fosse feita assim no Brasil. Para o serviço público é a mesma coisa. O que acontece no Brasil é que, como a gente vem dessa tradição de apropriação patrimonialista do Estado, o Brasil tem um número excessivo de servidores de livre nomeação, de nomeação política. É claro que um presidente, um governador, um prefeito, ele precisa dos seus assessores diretos, não só os seus ministros ou secretários, mas ainda um nível abaixo disso, de ministros e de secretários. Mas você não pode chegar até o executor na ponta, ser alguém que é militante partidário, que não entende da execução daquela política pública e está ali simplesmente por ser ou militante partidário, ou parente, ou amigo, ou algum favor que ele tem, uma relação de favores aí de troca com um ocupante de cargo executivo ou os seus intermediários, que às vezes não é o presidente, governador, o prefeito que vai nomear lá na ponta, mas é o ministro que nomeia o secretário, e aí quando chega na ponta, a pessoa ali, o militante, ele tem a relação com o secretário, por exemplo. Mas nós precisamos ter um controle disso. No nível federal, por exemplo, o Brasil tem hoje aproximadamente 22 mil cargos em comissão. Houve uma redução recentemente agora,
que parte desses cargos foram transformados em FCPF, Função Comissionada do Poder Executivo, ela reduziu isso para 10 mil, o que ainda é alto, se você pensar que, por exemplo, os Estados Unidos têm 5 mil cargos de livre nomeação, de provimento no nível federal, a França tem cerca de 1.000, a Inglaterra 220. O Brasil tem 22 mil no Poder Executivo. Se você for olhar no Congresso Nacional, o parlamentar tem direito a 21 assessores. Isso. Na Câmara Municipal de São Paulo, um vereador tem direito a 21 assessores. Sabe assim? E queriam aumentar recentemente, com a desculpa de que não, no montante da folha vai se manter o mesmo, nós vamos dividir os salários aí em 21, virar 30, virar não sei quanto. É a ideia de que a pessoa faz política porque quer um carguinho e tem o que militância, como se... E aí depois a militância tem que ser contemplada com um carguinho, uma boquinha, se não é um cargo, é um convêniozinho, um contrato aqui, alguma coisa. Isso tem que acabar. O Estado ele tem que ser gerido de forma técnica. O político ele vai dar a orientação geral, vamos um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas a execução de política pública, e aí a execução inclui tudo, a formulação, a implementação propriamente dita e a avaliação de políticas públicas. Isso tem que ser feito por corpo técnico qualificado, servidores de Estado, fora de disputa política partidária. Você olha, por exemplo, a burocracia de Estado, a burocracia weberiana mais tradicional que nós temos, são as Forças Armadas. E tudo bem, os militares, por lei, eles não podem entrar na política partidária, mas não é só por isso. Você imagina um militar tomando partido A ou B, né, em questão aí político-partidária, eles não fizeram isso uma vez na história do Brasil e se arrependeram. Mas normalmente não se fazem isso. Outras burocracias mais tradicionais também não entram nessa disputa partidária em prefeitura, em governo do Estado, ao nível da federação, ao nível federal. Então nós temos assim, que tem uma burocracia de Estado permanente, que tem aquele sentimento de preservação da máquina pública, que não está ali só para agir de curto prazo, para sugar os recursos em 4 anos e ir embora para casa. Não, nós estamos ali para fazer uma política pública de longo prazo, permanente, e que vá levar maiores frutos, vai produzir maiores resultados à população aí, que é quem precisa receber os serviços públicos. Leandro, vocês da Secor, quando pediram ao IPEA para ajudar nesse estudo, que foi um negócio... Eu dei uma lida no livro, vi todo o material, vocês fizeram um pequeno resumo, não é? E o que o Alex estava falando é isso. Pensar a longo prazo, essa foi a ideia. É possível? Vocês fizeram um trabalho, um estudo, é um sonho. Esse sonho pode virar realidade? Espero que sim, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. É sonho que se sonha junto, quem sabe não pode ser realidade, né? Mas essa de fato foi a nossa intenção. Mas é importante isso que o Canuto estava falando. Eu queria retomar duas, porque assim, dentre vários cenários possíveis, várias questões que foram levantadas para a gente pensar o futuro, 2 questões não apareceram. Dentre esses 800 especialistas, não apareceram com a força de saltar os olhos nos cenários que a gente desenhou. Uma foi a volta de uma trajetória inflacionária, de um descontrole do nível de preço. Então, a gente não percebe o futuro brasileiro, a volta de manter a inflação sob controle parece que está já no imaginário, uma força profunda na sociedade brasileira. Pelo menos uma boa notícia, né? Uma boa notícia. E a segunda questão, que não apareceu, e vai na linha do que o Canuto estava falando, é o rompimento com a estrutura democrática. E a gente ficou até se perguntando, será que erramos com os últimos acontecimentos? Será que os militares será que pode ter um... Isso não apareceu. Espero que não tenhamos errado. E o que me remete à questão de que a democracia é, sim, também um valor profundo da sociedade brasileira, e a gente não pode abrir mão disso. E a gente tem que saber conviver o estamento burocrático com a democracia. E aí os programas eleitos pela participação popular, no voto democrático, precisam ser, sim, implementados. E o Estado e os servidores públicos de Estado e toda essa burocracia que o Canuto coloca, que não pode ser partidarizada, mas precisa dar um corpo ao Estado para que o governo que entre com o apoio da população, com o crivo eleitoral, com a aprovação do seu programa, consiga implementá-lo em favor da sociedade. E aí, nessa linha, a gente pensar
em ter uma estrutura de planejamento e gestão no governo federal que sirva a partido A, a partido B, a programa neoliberal, a programa mais de intervenção do Estado, por exemplo. E essa é a nossa preocupação. Então, o que a gente tentou fazer foi justamente algo que, a nosso ver, o governo não estava fazendo, e eu não estou fazendo uma crítica só a esse governo, mas a gente sentia, do ponto de vista da nossa associação, uma fragilização do sistema de planejamento, que é o que pode assegurar a esses governos que se sucedam pelo crivo eleitoral, a dar condições deles implementarem com a gestão o seu programa. E isso é fundamental para o Estado. Então, o nosso grande esforço foi mobilizar esse conjunto de atores, entidades e da organização da sociedade civil e mesmo do setor público, que viam no planejamento um valor em si, para fortalecer as estruturas de planejamento, para que governos que venham tenham a seu dispor uma estrutura no Estado que os ajude a implementar os programas. Então, os servidores públicos, a burocracia do Estado, como levantou o Canuto, não pode ser partidarizada para um lado ou para o outro, mas tem que estar a serviço da população, a serviço da democracia. E isso é que a gente tem que estar tentando, defendendo o Estado democrático de direito e fazendo o nosso papel. Nós deixamos, eu acho que há muito tempo, e a Anesp também é um exemplo disso, deixou de fazer o velho sindicalismo, de brigar apenas olhando para o nosso umbigo, para as nossas condições. Continuamos, obviamente, com uma pauta reivindicatória, mas estamos indo muito além disso. Estamos ofertando aos governos, através do Estado, o nosso trabalho da melhor forma possível. E quando algum governo não ajuda, não facilita, a gente está tentando construir isso por fora. Foi um pouco o esforço que a gente fez. Eu queria só fazer, antes de fechar a propagandazinha, nós vamos lançar o estudo agora no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, dia 22, quinta-feira, portanto, depois da manhã, às 16 horas, lá no Rio. Então, no Museu do Amanhã, lançamento do Projeto Brasil 2035. Todos convidados, vai ser aberto ao público. Idealmente, pedir para o pessoal se inscrever no e-mail atendimento@acecor, .org.br. Valeu, Leandro. Eu queria, inclusive, conversar com o Alex Canuto sobre uma outra coisa. Quando nós abrimos essa nossa transmissão aqui dos debates pública, a Pública é uma confederação que nasceu com a comunicação. E eu queria perguntar para vocês isso. Hoje mudou a comunicação com o servidor, com os associados de vocês? Essa conversa funciona diferente, Alex? Funciona. Com certeza, a internet mudou muito isso, sabe? A internet hoje você tem uma quantidade de conteúdo sendo produzido, como nós estamos fazendo aqui agora, e que alcança a ponta. Você não depende mais, como no século passado, de poucas pessoas que controlam a mídia e controlam o que vai ser produzido e o que vai ser falado. Hoje em dia, você tem um intermediário, você não tem mais um monólogo de um meio de comunicação, seja audiovisual ou escrito, falando, e um receptor passivo. Você tem hoje, você produz um vídeo como esse, espalha na rede, vai no WhatsApp, no Facebook, você tem aquela camada intermediária de repassadores, que se aquela camada não aderir àquele conteúdo, ele morre ali. Então, você certamente mudou muito o debate público, com certeza. No nosso caso específico aqui de servidores, isso, como a nossa carreira, nós somos 1.040 EPPGGs, já é difícil a comunicação, porque somos uma carreira transversal, que estamos presentes em todos os ministérios praticamente. Então, a comunicação sempre foi muito difícil. A internet possibilitou uma aproximação muito grande dentro da nossa carreira. No caso aqui da Pública, que representa milhares de servidores públicos, se não fosse a internet, essa comunicação, a gente não estaria agora chegando aí nos estados, nos municípios, não poderia estar levando esse debate, dependeria de um filtro de algumas pessoas que só repassariam se interessasse, e a parte que interessa ser passada do debate, e pauta o debate. Hoje em dia, certamente, esse monopólio foi quebrado. Eu achei interessante justamente isso, porque no discurso de vocês, na conversa, a gente percebe que não é mais um discurso de dirigente,
é um discurso de amigos, de colegas Com certeza. que essa discussão existe internamente, é isso mesmo? Existe. Eu até queria acrescentar uma coisa no que o Leandro falou, a questão da importância que é de termos um corpo técnico no Estado servindo a governo A, governo B, com propostas totalmente distintas, né? E que toda proposta ela sempre envolve riscos e sempre tem os prós e os contras. É claro que quando a gente defende esse corpo, a maior preocupação, né, Leandro, é evitar o insulamento dessa burocracia, o insulamento burocrático, ele criar vida própria e começar não a servir o governo A ou B, mas às vezes querer obstruir uma política do governo A ou do governo B, seja porque é contra o seu interesse enquanto corpo, né? Ou seja porque uma pessoa, um agente daquele corpo ali tem uma ideologia política que se coloca acima do corpo e prefere o partido B, mas o partido A que está no governo, então ele usa a prerrogativa do cargo dele para obstruir aquilo. Isso realmente não pode acontecer. Por isso que sempre defendo que o sistema meritocrático ele tem que funcionar assim como o sistema de pesos e contrapesos de Montesquieu, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, você tem a meritocracia e a democracia se contrabalanceando. Você tem o voto popular que diz para onde nós temos que caminhar, e você tem a meritocracia que vai lá e funciona como peso e contrapeso. Como dizer, olha, vamos executar, a melhor forma de se chegar ali é por aqui. Assim que se executa. E a democracia, com o poder do voto, legitimado pela maioria, diz, olha, a meritocracia, aqui não, você chega para lá um pouquinho que é a minha vez. Então, a meritocracia e a democracia são como peso e contrapeso, a vontade popular e a técnica são 2 coisas complementares, que tem que estar sempre em harmonia, se contrabalanceando. E esse debate, ele é feito hoje, assim, de forma transversal. Na minha carreira, acredito que nos APOs também, né, Leandro? Esse debate, hoje, a internet, a comunicação possibilitou com que esse debate acontecesse de forma muito mais frequente, de forma muito mais intensa, que ideias surjam, que pessoas contrárias a isso também se manifestem, dizem isso está tudo errado, não serve para nada, tem de tudo no debate. Eu estava perguntando para o Canuto sobre essa questão, há equilíbrio, ele agora acho que nos explicou direitinho, quer dizer, tem um equilíbrio ideal. É possível chegar a esse equilíbrio, Leandro? É difícil. É difícil. Se fosse fácil, a gente não precisava debater. E ainda mais o contexto atual, a gente sabe, assim, a sociedade brasileira está muito dividida. Está uma conflagração entre 2 campos políticos muito evidente, explícito, e muitas vezes isso tem interditado o diálogo. E essa é a nossa preocupação de abrir possibilidades de diálogo racional, enquanto servidores do Estado, e portanto uma burocracia minimamente esclarecida, enfim, sabemos que precisamos avançar muito mais do ponto de vista do atendimento ao cidadão que reclama o serviço do Estado, com razão, e para isso ser possível, a gente precisa abrir os canais de diálogo, e essa foi uma tentativa que a gente se propôs, enquanto servidores da área de planejamento, de colocar na mesa uma proposta que sirva de referência para esse diálogo entre diferentes partidos políticos, entre diferentes forças, diferentes atores que estão aí na disputa. É claro que a gente sempre tem na burocracia aqueles que ocupam os cargos em governo A e vão lá e ocupam os cargos no governo B, sem nenhuma restrição com relação ao projeto que estão encampando. Então, o equilíbrio é, de fato, muito difícil, muito tênue, mas, de fato, eu acho que o principal fundamento disso tudo é a valorização do Estado democrático, e entendemos nosso papel aí como servidores do público que faz as suas escolhas na legitimidade que a democracia propõe. E então, a partir daí, a gente tem nosso papel de apoiar os governos, obviamente que naquilo que for legal, né, Canuto? O Canuto levantou uma questão importante. Assim, às vezes, os servidores de Estado também impõem barreiras, e às vezes impor barreiras é levantar o limite do legal. Olha, isso aqui você não pode fazer, porque isso aqui a gente tem problemas legislativos, e isso é muito importante falar da minha perspectiva, da minha carreira, que participou desse processo que resultou no impeachment da então presidente Dilma, com a questão dos créditos orçamentários, certo? Então, a gente fez os créditos, vários colegas foram lá depor no processo todo, alguns ainda respondem,
na certeza de que estávamos fazendo um processo de crédito, nesse caso, dentro dos parâmetros legais que eram estabelecidos. Então, diferente, por exemplo, de outras discussões que houve em outros órgãos, com outras carreiras. No nosso caso, a gente teve esse problema, levantando e defendendo a legalidade dos atos que tínhamos feito. Mas é nosso papel, sim, quando houver elementos de um governo que atentem contra a legalidade dos atos, a gente tem que levantar, acender a luz amarela, a luz vermelha e comunicar isso. Está dentro dos nossos deveres também, né? Então, achar o equilíbrio nessa conjuntura e dentro dessas obrigações e deveres nossos não é fácil. Mas a gente está disposto a encontrar e dialogar e achar o caminho, porque a tarefa de fazer avançar o Estado brasileiro certamente é de todos nós. A gente chama também a responsabilidade para isso, certo? Não vamos só colocar a responsabilidade na conta dos dirigentes, e iniciativas como essa, que tem sido cada vez mais comum dentro das organizações, das carreiras públicas, vão justamente nessa direção. A mesa anterior falou, olha, eu estou aqui, a gente faz vários seminários para discutir o tema, e é um pouco isso, é a contribuição que aquela carreira que tem uma especialidade tem para dar ao governo, ao Estado, à sociedade, é isso que a gente tem tentado fazer. Leandro, eu queria te perguntar ainda, para a gente encerrar a nossa conversa sobre o Cenários Brasil 2035, tem um livro, ele deve ser distribuído, é para que toda a sociedade possa pensar essa questão de planejamento, ou é uma coisa interna, para vocês terem uma base para poderem pensar o futuro? Olha, o livro está sendo distribuído, ele pode ser baixado pela internet, tem na página da Secor, www.asecor.org.br, também está disponível na página do IPEA. A gente fez também alguns vídeos para ilustrar, você chegou a ver lá no lançamento que teve aqui em Brasília, né? Mas vamos, a partir do lançamento que vamos fazer no Museu da Manhã, divulgar extensamente os vídeos também, que é uma linguagem mais acessível, para que, como tu disse, todos tenham acesso. E a ideia nossa foi lançar esse material como subsídio para o planejamento de longo prazo das várias instituições do setor público, mas também como subsídio para as organizações do setor privado. Curiosidade, até a Embaixada dos Estados Unidos nos convidou para fazer, a gente vai tentar traduzir o livro, eles querem saber o que os brasileiros também estão pensando sobre o futuro do Brasil. Isso tende a ter uma repercussão muito grande. O trabalho, como eu disse, envolveu mais de 800 especialistas, obviamente que nem todos convergem, certo? Concordam com o resultado final, um ponto ou outro, mas a brincadeira, as historinhas são maduras, são coerentes, é uma brincadeira séria, como a gente brincou, e a gente espera que o maior conjunto da sociedade se aproprie e use para o seu planejamento e para a gente ter uma plataforma de diálogo comum para construir um futuro para o Brasil que a gente deseja. Alex Canuto, o que você teria para dizer para os seus companheiros da Anesp neste momento? Aqui, quando a gente está na TV do Servidor pela Pública, eu não digo apenas para os companheiros da Anesp, né? Eu digo para todos os servidores e servidoras aí que estão nos acompanhando, que o caminho é esse mesmo, mas debates como esse, né, que a gente vai consolidando, vai difundindo conhecimento, vai atraindo mais pessoas para o debate e vai enriquecendo a nossa construção, porque é uma construção coletiva. A gestão pública, hoje em dia, não se fala mais tanto em governo, mas em governança. São vários atores, de forma horizontal, que trabalham em conjunto, dentro ou fora da máquina pública. Hoje você tem muita participação da sociedade civil, seja por terceiro setor, seja mesmo por PPPs, concessão de serviço público, em que o ator privado, na prática, ele presta aquele serviço público, muitas vezes, e participa, então, eu pelo menos deveria participar das discussões na arena pública. Então, isso aqui é muito importante ter esse fórum. A internet é o canal, porque a internet ela possibilita
a divisão por temas de interesse, que no século XX a mídia que a gente tinha naquela época não permitia isso. Você tinha sempre que ir para aquele tema que interessa a grande massa da sociedade. Muitas vezes isso facilitava a manipulação, né? Hoje em dia a internet dificulta isso. A internet ela é interativa, ela não é um monólogo, não é um canal só de uma mão, é uma via de mão única, ela é mão dupla. O internauta ele pode interagir, ele pode perguntar, ele pode repassar o conteúdo, ele pode produzir conteúdo. Então é por aí. Se nós, a sociedade ativa, né? Eu acredito que quem está vendo esse vídeo, quem se interessa por esse tema, é da sociedade ativa, a sociedade que se mobiliza, que participa dos debates. Nós temos que produzir esse conteúdo e pautar a discussão na arena pública de temas de interesse. Claro que não só gestão pública, né? Tem muitos outros temas aí filosóficos, temas de saúde, claro que interessam outros segmentos sociais, mas a gente tem que enriquecer o debate como um todo no Brasil, e um dos aspectos possíveis de se fazer isso é com as questões de Estado, com as questões de gestão pública que interessam, se não interessam, pelo menos afetam todas as pessoas da sociedade. Querendo ou não participar desse debate, todos e todas são afetados aqui por essa discussão que nós estamos tendo, esse e de outros temas relativos à gestão pública. Então, o nosso papel é sempre pautar a discussão por aí, sabe, sair da futilidade, da banalidade da mídia antiga aí, que por um pontinho a mais de audiência, produzir o lixo, seja na mídia audiovisual, na mídia escrita, e agora a gente colocar conteúdo decente, sabe? Uma das coisas é isso aqui, a gestão pública, a gente faz o que está ao nosso alcance, estamos fazendo aqui, e eu acho que o caminho é por aí. Muito bem. Alex Canuto, presidente da Anesp, Leandro Freitas Couto, presidente da Secor, muito obrigado pela participação neste Debates Pública. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com outra discussão importante aqui na TV do Servidor.